Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 10. Primeira de João, capítulo de número 1, do verso 5 até o verso de número 10. Amém? Vamos ler então, vamos ler alternadamente. Diz a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido a nós mesmos, e a verdade, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Pode sentar, amados, por favor. Na semana passada, nós começamos a estudar a respeito da primeira carta de João. E a gente vai dar seguimento ao estudo, versículo por versículo, de forma bem expositiva, dos ensinamentos da carta de João. Semana passada nós vimos que a carta de João foi escrita num contexto onde precisava ter uma... vai ficar no ministério mesmo, né? Pregou domingo, eita glória! A carta de João foi uma resposta a uma dificuldade enfrentada na época. Na época de João, a igreja estava enfrentando um desafio teológico, estava enfrentando alguns ataques com ensinamentos falsos com respeito à divindade de Jesus. O povo não entendia muito bem como que se dava aquele mistério, um mistério da graça, onde o Senhor Jesus, o ente santo de Deus, veio e habitou ali no ventre de Maria, e aí o bebê ali foi se desenvolvendo, nasceu de forma natural, a concepção foi de forma sobrenatural, mas o nascimento de forma completamente natural. O bebê nasceu, cresceu, desenvolveu, com 30 anos de ministério, com 30 anos de vida começou o ministério, com 33 anos foi até a cruz, morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, e isso começou a ter, na igreja nascente à época, começou a ter algumas dúvidas, porque alguns que não andaram com Jesus não puderam atestar sobre a veracidade da sua divindade. João, no Evangelho e aqui nas cartas, é o apóstolo levantado pelo Senhor para poder ensinar, para poder instruir, para poder aconselhar com respeito à divindade de Cristo. Por isso que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um dos evangelhos se destina a defender alguma coisa. Mateus defende a tese e apresenta Jesus como rei, Marcos como o servo perfeito, Lucas como homem, e já João vai mostrar, vai
o tempo todo trabalhar com a ideia de mostrar a sua divindade. Então, Mateus, Marcos e Lucas vai falar da humanidade, diretamente falando. E já João vai falar a respeito da sua divindade. É por isso que quando chega aqui na primeira carta, ele é aquele apóstolo que tem, então, a direção para defender a respeito da divindade de Cristo, porque a turma aqui estava recebendo um ensinamento controverso, que dizia que Jesus era o humano como um humano qualquer, e o Cristo de Deus habitou temporariamente no humano Jesus, e em determinado momento deixou o humano Jesus e foi para o céu, e especialmente no momento da crucificação. Só que João imediatamente combate essa heresia, porque o João é aquele que escreveu no Evangelho, disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, aquilo que foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O João é aquele que defende a divindade de Jesus. E defendendo a divindade de Jesus, do verso 1 ao verso 4, da primeira carta aí de João, o João fala, olha, o que eu estou falando para vocês não é aquilo que eu ouvi dos outros. O que eu estou falando para vocês não é aquilo que me ensinaram. O que eu estou falando para vocês é aquilo que eu ouvi com o meu próprio ouvido a respeito dele, aquilo que eu vi com os meus próprios olhos, aquilo que as minhas mãos apalparam. Ele está dizendo, eu dou testemunho pessoal da sua divindade. Eu dou testemunho pessoal de que Jesus, sim, era o Cristo de Deus o tempo todo. E que ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Então, o João está dando um testemunho pessoal. Ele estava com Cristo, ele andou com Cristo, ele é aquele que teve o privilégio de repousar a cabeça no ombro de Cristo, ele é aquele que andou com o Senhor, e dos 12, ele era um dos 3 que mais intimidade tinham com o Mestre. Aonde Jesus estava nos momentos de mais destaque, de maior importância, de maior milagre, o João estava junto. Estava o Pedro, estava o João, estava o Tiago. Esses aí andavam o tempo todo. João é aquele que viu o que outros não viram, mas junto com Pedro e com Tiago, ele viu quando no Monte da Transfiguração, de repente uma nuvem de glória envolveu aquele monte, eles estão ali para orar, e de repente uma nuvem ali envolve aquilo tudo, e de repente aparece, e eles veem, eles contemplam, eles veem Moisés, eles veem Elias, e está ali também Jesus. E o Pedro tem uma ideia brilhante, a ideia do Pedro é, olha, é maravilhoso estar aqui, vamos construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias, porque está ali o Moisés, o representante das leis, está ali o Elias, o representante dos profetas, e está ali Cristo. E aí, de repente, Moisés sai de cena, Elias sai de cena, só fica Jesus e uma voz que é inigualável, que é incomparável, a voz do Todo-Poderoso, apontando então ali, só Jesus naquela cena diz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então, o João está nessa cena e está atestando, está vendo com seus próprios olhos, está ouvindo com seus próprios ouvidos e está tendo algo que ele teve o privilégio de ter, que era a revelação que Jesus Cristo, aquele que ele teve o privilégio de andar durante anos, era superior à lei, representada por Moisés, era superior aos profetas, representado por Elias, e Jesus Cristo, quem é? É o Filho amado de Deus, em quem Deus tem prazer, em quem Deus tem alegria, e em quem Deus fala, a ele ouvi. Quando chega na primeira carta, o João, do alto do seu testemunho pessoal, do alto do seu conhecimento pessoal, ele fala, não, esse povo que está vindo com essas ideias está equivocado. Esse povo que está falando que Jesus não era Deus, o Filho de Deus, está errado. E aí, do verso 1 ao verso 4,
ele imediatamente rechaça isso, e aí no verso 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Note aí que na tua Bíblia, certamente vai estar assim, a palavra filho, mesmo estando aí no meio da frase, ela não está com letra minúscula, ela está com letra maiúscula. Com todo respeito, se a tua Bíblia for uma Bíblia como tem que ser, ela vai se deter no que está no original e vai colocar aí essa palavrinha aí, filho, mesmo estando no meio da frase, não é nome próprio, mas está designando Jesus como filho. Só que aí a palavra filho aí está com letra maiúscula, está com F maiúsculo. E aí o João fala, com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Isso é uma defesa, isso é um anúncio e uma convicção que ele tem, que ele percebe que alguns estão perdendo, e ele fala assim, opa, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí depois disso, o João fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Então, o que o João está querendo dizer? Em primeiro lugar, que a mensagem que ele ouviu de Deus, por meio de Jesus, é que em Deus não há espaço para nenhuma obscuridade. Em Deus não há espaço para nenhuma escuridão. Em Deus não há espaço para nenhuma sombra. Em Deus não há espaço para que nada fique oculto. Deus é luz, essencialmente luz. E aí luz é diferente de lâmpada, né? A gente fala assim, acende a luz. Aí a lâmpada aqui acende, mas luz não é isso. Luz é mais do que isso. Liga o ar-condicionado. Se ligar, é porque tem o quê? Mas o ar-condicionado fica aceso. Então a luz aqui na lâmpada faz com que clareie. No ar-condicionado faz com que gele. Ou dependendo do ar, faz até com que o ar aqueça. Ser luz é mais do que causar claridade. É muito mais benefício do que isso. Deus, como luz, é aquele que não só dissipa as trevas, mas é aquele que traz para a gente todos os benefícios necessários para o bem funcionamento da máquina espiritual que somos nós. A máquina espiritual que somos nós, ela tanto precisa ter claridade, mas como muitas vezes precisa ter um refrigério, precisa gelar, muitas vezes precisa aquecer. A luz que Cristo é, a luz que o Senhor é, vai muito além de simplesmente causar um clarão, de dissipar as trevas. A luz que Cristo é na nossa vida é a força motora, é a força motriz, é aquilo que nos impulsiona a ser e fazer aquilo que Ele quer da nossa vida. Então, o João está falando assim, olha, eu tenho uma verdade para compartilhar. Aquilo que da parte dele eu ouvi é que Deus é luz. Então, em Deus não há sombra, em Deus não há treva, em Deus não há variação, não há escuridade, mas muito mais do que ter claridade apenas, nele há tudo aquilo que é necessário para que a máquina espiritual que somos nós funcione plenamente. E falando a respeito disso,
O João então continua dizendo, em segundo lugar, que Deus, esse Deus que é a luz e em cujo nele não há treva nenhuma, verso 6, é o Deus que se nele andarmos, também em nós não vai haver escuridão, não vai haver tropeços, não vai haver fraqueza, porque se dissermos que mantemos comunhão com Ele, nós precisamos andar obrigatoriamente na luz, porque Ele é a luz. Quem tem comunhão com Deus anda na luz. Não há chance de eu ter comunhão com Deus e andar nas trevas. Não há chance de eu andar com Deus e viver na escuridão. Não há chance de eu andar com Deus e não ser capacitado por Ele para desenvolver todos os dons e talentos que Ele a mim conferiu. Se eu tenho comunhão com Deus, Deus faz com que o melhor dele que há em mim apareça, porque é o prazer dele em que apareça na minha vida o melhor que Ele pode produzir em mim. Se nós estamos aqui nesse ambiente e de repente apaga-se tudo aqui, como é que nós vamos ficar? No escuro. Se não tiver uma bendita alma para poder acender ali, tocar no interruptor ali, a gente vai ter a luz aqui entre nós, porém vamos viver na escuridão. É incompatível. Por quê? Porque se o sol se pôs, o que a gente logo imediatamente vai aqui fazer? Vamos acender, porque ninguém quer andar nas trevas. Agora, tem gente que às vezes acha que dá para pegar essa dualidade de eu tenho luz, a hora que eu quiser eu acendo, mas eu vou andar aqui. E depois eu falo, eu tenho Deus. Não, é incompatível, não tem como. Se está com Deus, se Deus está na minha vida, se Deus está na tua vida, não há espaço para trevas, não há espaço para escuridão, não há espaço para mentira, não há espaço para falsidade, não há espaço para nenhum tipo de obra das trevas. Porque quem está em Deus está na luz. Qualquer obra, prostituição, mentira, roubo, inveja, fofoca, seja o que for, qualquer obra das trevas é incompatível com aquele que na luz está andando. Por quê? Porque Deus é luz. E se tivermos comunhão com Ele, nós andamos na luz. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, não andamos e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só que no nosso caso, eu e você andamos na luz. E aí, vai se aprofundando. Eu ando na luz, eu tenho comunhão com o Pai, não há espaço para trevas, não há espaço para escuridão. A luz que Ele me potencializa de tal maneira que tudo que é de melhor dele em mim é visto, é revelado. Se é preciso brilhar, o brilho dele vem. Se é preciso refrigerar, o refrigério vem. Se é preciso aquecer, o aquecimento vem. Enfim, tudo aquilo que você imaginar que você precisa fazer aí com o auxílio da luz. Você aí, Anderson lá que é da obra. Se não tiver a luz, dá para usar a maquita? Não dá para usar a maquita. Se não tiver a luz, dá para usar a esmerilhadeira para poder cortar um ferro? Não dá. Se tiver sem luz, dá para ligar a furadeira? Não dá. Precisa de luz para poder acelerar o seu trabalho. Deus é luz. Se nós precisarmos, e aí eu vou falar no campo metafórico espiritual, se nós precisarmos ligar a nossa maquita espiritual para cortar tudo aquilo que seja necessário, a luz de Deus em nós vai ter condições de ligar. Se nós precisarmos da luz de Deus
em nós, né, Léo? Para lixar uma parede, para poder mostrar ali as imperfeições ali, a gente faz uma gambiarrazinha, coloca uma lâmpada na ponta, coloca ali pertinho ali, opa, tem um risco aqui, opa, outro risco ali. Tudo aquilo que é necessário para o exercício da nossa fé, na nossa caminhada, o exercício do nosso ministério, Deus sendo luz, Ele é aquele que nos proporciona as facilidades, Ele é aquele que nos proporciona a possibilidade de realizar tudo para a glória do nome dEle. Ele é luz e nele não há treva. Se andamos com Ele, temos capacitação. Aí eu tenho que falar um negócio aqui muito rapidamente. Às vezes você fala assim, eu não sou capaz, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou o menor na minha casa, eu sou o mais fraquinho na minha casa, eu sou... Não depende daquilo que você é, depende dele ser na tua vida. Se ele é na minha e na tua vida, então nós somos por ele capacitados a fazer e ser muito além daquilo que nós determinamos para nós mesmos como limite. Às vezes nós estabelecemos um limite, eu é daqui até aqui, eu não consigo daqui até aqui não, mas eu sei muito bem que é daqui até aqui e daqui não saio, daqui ninguém me tira. Deus é luz. E a luz que Ele é, gera em mim e você uma capacitação para sermos muito além daquilo que nós mesmos determinamos como possibilidades para a nossa vida. Ele é luz. Agora, se com Ele mantemos comunhão, não há treva, não há escuridão, não há limitação. Se com Ele andamos, se com Ele temos comunhão, nós somos por Ele capacitados a ir muito além do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o poder dEle que opera em nós. Muito mais. Por isso, enquanto eu bebo uma água, abençoa quem está do teu lado. Fala assim, ó, em Deus você pode muito mais, hein, crente? Tem muito mais. Porque Deus é esse maravilhoso Pai que nos impulsiona e nos capacita a sermos e termos e fazermos muito mais do que aquilo que a nossa limitação humana determina como possibilidades para mim e para você. Porque Deus trabalha comigo e contigo num negócio chamado unção. E o que é unção? Unção é uma capacitação espiritual extraordinária de Deus que nos impulsiona a fazer coisas que nem mesmo nós acreditamos que seria capaz. Nem mesmo nós entendemos. Mas é a glória dele. Agora, se andamos na luz e ele nos capacita a fazer muito além. Se de fato temos essa comunhão com Ele, a verdade na nossa vida, verso 6, precisa ser muito mais do que palavras. A verdade na nossa vida tem que ser uma prática de vida. Porque o verso 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que diz? Mentimos e não praticamos a verdade. Então, o João está falando assim, olha, a mensagem que dele ouvi é essa, Deus é luz, nele não há treva, nele há uma capacitação extraordinária que nos faz ir além. Estando em comunhão com ele, não há espaço para trevas na nossa vida. Agora, se realmente andamos com ele e temos comunhão com ele, não há espaço para mentira. E a verdade é muito mais do que palavras. A verdade precisa ser praticada. É muito mais do que falar o que é correto. É viver aquilo que é certo.
É muito mais do que dizer para os outros e apontar o caminho. É andar pelo caminho. É muito mais do que ensinar para os outros aquilo que as palavras bonitas podem expressar. É muitas vezes, como João fala assim, o que ouvi com meu próprio ouvido, o que vi com meus próprios olhos, o que apalpei e contemplei com a minha própria mão. Em outras palavras, é aquilo que a comunhão com o Pai gera em nós, na verdade, produz em mim e você uma prática diária, e as pessoas precisam ver em mim e você essa verdade. Quem tem comunhão com Deus aí, dá um glória a Deus. Se você tem comunhão com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se nós temos comunhão com Deus, nós temos uma capacitação para sermos muito além daquilo que a nossa humanidade muitas vezes determina. Nós somos homens naturais, mas chamados para viver e experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Que através da luz que Ele é, em essência, em poder e majestade, e ninguém pode tirar isso dele, Ele nos capacita e nos impulsiona a sermos muito mais daquilo que nós, humanamente falando, pensamos que podemos ser. Porque ainda que sejamos homens naturais, andar com o Pai significa andar trilhando o caminho do sobrenatural, daquilo que vai muito além das forças físicas humanas, da capacidade humana, do intelecto humano. Nós andamos com quem é luz e gera em mim e você uma força motora, uma força motriz que nos faz ir muito além, muito além. Agora, é um comprometimento, é um aperfeiçoamento. Por quê? Porque andar com Ele significa muito mais do que ter palavras verdadeiras, mas uma prática, uma vida de atitude, de ações, de reações que apontam a verdade falada. E às vezes a verdade nem precisa ser falada, mas demonstrada através da atitude. Se dissermos que temos comunhão com Ele, precisamos praticar a verdade. Mas também, esse Deus que é luz, que dissipa as trevas, que nos impulsiona, que nos fortalece, que nos faz andar no caminho da verdade, é o Deus que nos faz entender o que realmente é viver em comunhão, porque o verso 7 diz aí, vê comigo de novo o verso 7. Se, porém, andarmos na luz, se, porém, falarmos a verdade, temos comunhão uns com os outros? É isso? Se andarmos, o que falou no versículo anterior sobre a verdade? Se não praticarmos, estamos mentindo. Então, o que é a expectativa de Deus na minha vida e na tua vida quanto à verdade? Andarmos nela, praticando-a. Se a verdade de Deus em nós, ela for uma prática de vida, for colocada em prática, não existe a menor chance de não termos comunhão uns com os outros. Se a verdade de Deus na minha e na tua vida for praticada, irmão, iremos experimentar a verdadeira comunhão. E o que é a comunhão? Comunhão é o que vem da palavra koinonia. As necessidades do meu irmão não irão passar desapercebidas a mim. Aquilo que está ao meu alcance para poder fazer, eu irei fazer. Por quê? Porque eu ando na luz,
porque eu não tenho trevas mais em mim, porque eu não apenas falo da verdade, mas eu pratico a verdade, eu vivo na verdade, e essa verdade que vem através dessa luz do Senhor na minha vida, me faz olhar o meu irmão, enxergando nele a necessidade de estender a mão e abençoar. Se não temos comunhão, se eu não tenho comunhão com o meu irmão, se eu não libero perdão para o meu irmão, eu não estou andando na luz. Porque quem anda na luz tem comunhão com Deus e com o irmão. Quem anda na luz perdoa. Porque se não perdoar, não tem comunhão. Quem anda na luz, estende a mão. Porque se anda na luz e encolhe a mão, é incompatível. Quem anda na luz, estende a mão ao necessitado. Quem anda na luz, ama. Quem anda na luz, perdoa. Quem anda na luz, corrige. Quem anda na luz, fala as verdades. Quem anda na luz, pratica o que o Evangelho ensina. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E a palavra manter aqui é essa ideia mesmo. As dificuldades que surgem no dia a dia não são maiores do que esse poder que vem da luz que Deus é, que nos impulsiona a ser, fazer e ter mais do que humanamente falando eu poderia ter. Então, na hora das dificuldades, porque eu tenho comunhão com o Pai, eu vou ter comunhão com os irmãos, e aí a palavra aqui que é chave, nós iremos manter a comunhão, porque muito maior é aquele que nos une do que aquele que quer nos separar. Muito maior deve ser o amor que nós nutrimos uns com os outros, do que aqueles ressentimentos de um erro que alguém possa cometer. É por isso que Paulo fala, no que depender de vós, tenhais paz com quem quer ter paz contigo? Não, no que depender de vós, tenhais paz com todos, porque nós andamos na luz. Então eu não posso escolher, eu quero ter paz com aquelas duas mães ali, mãe e filha, mas eu não quero ter paz lá, não. Eu quero ter paz com todo mundo. No que depender de mim, paz com todo mundo. No que depender de mim, comunhão com todo mundo. No que depender de mim, estender a mão para todo mundo. No que depender de mim, sem grupinho na igreja. No que depender de mim, sem preferências. No que depender de mim, não é aquele meu grupinho exclusivo. Não tem grupinho exclusivo na igreja. Porque se tiver grupinho exclusivo na igreja, não tem luz. Deus não está no negócio. Porque aonde Deus está, não há espaço para grupinhos. Aonde Deus está, não há espaço para deixar um para lá e vem para cá meu grupo. Não tem condições disso. Porque em Deus não há treva. Em Deus há luz. Não dá para sermos a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, mas não tem comunhão com quem diz ser de Paulo? Mas não tem comunhão com quem diz ser de Pedro? Aí o Paulo fala, vamos parar com essa bobeira, rapaz. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Servos por meio de Jesus. Para com isso. Na igreja ninguém pode ser de Paulo, ninguém pode ser de Apolo, ninguém pode ser de Cefa, ninguém pode ser de Carlão, ninguém pode ser de Celso, ninguém pode ser de Anderson, ninguém pode ser de Léo, ninguém pode ser de ninguém que não seja Jesus. Na igreja todos nós somos pelo amor de Deus, gente, estão dormindo? Como é que é? Jesus, bem bonito, vamos lá, somos de Amém, crentaiada, pelo amor de Deus. Acorda, Bruno. Somos de Jesus. Não tem espaço para nenhum tipo de grupinho. Não tem espaço para isso, porque se isso acontecer, não tem luz. E aí, ter comunhão com o Pai, andar na luz, ter comunhão com o Pai,
ausência total de escuridão, comunhão uns com os outros. Olha o benefício. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De novo, a palavra filho, propositalmente, aparece com F maiúsculo, porque o João está defendendo que Jesus tem a mesma essência que o Pai, que Jesus é Deus, está defendendo a divindade de Jesus. Se andamos na luz, como Ele está na luz, não há espaço para trevas na nossa vida, mantemos comunhão com Ele, temos comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Aí, irmãos, eu tenho que dizer para os irmãos aquilo que o Evangelho nos ensina. Tenho apenas que lembrar, porque os irmãos já sabem, aquilo que o Evangelho nos ensina com respeito à questão de perdão. Lembram que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou uma oração modelo, mas com respeito ao perdão, que disse: perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Depois que termina a oração modelo, o único item, o único ponto que ele se detém a explicar para os discípulos e a reforçar é justamente a questão do perdão, dizendo: porque se vocês não perdoarem o pecado de quem vos ofende, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Se eu estou brigado com o Carlão, eu não quero ver a cara do Carlão, eu estou com raiva do Carlão, antes disso tudo com o Carlão, a minha relação com Deus está quebrada. Não precisa responder para mim, não. Você está com ódio de alguém? Você odeia alguém? Se você odeia alguém, você pode vir para a igreja, você pode dar o seu dízimo, você pode dar a sua oferta, você pode orar, você pode cantar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia toda, você pode ir para o monte, você pode fazer campanha de orar todos os dias de madrugada, você pode fazer o que você achar, mas você não tem comunhão com Deus. Porque quem odeia o seu irmão é assassino. Assassino não entra no reino dos céus. Mateus capítulo 18, a gente já vai terminar. Mateus capítulo 18, eu citei isso domingo, mas Deus sabe de todas as coisas. Vem aqui em Mateus capítulo 18 comigo. Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois de Jesus ter falado isso, Jesus contou para eles uma parábola do credor incompassivo, dizendo que por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram o único que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se,
o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Olha o que Jesus diz. Lê comigo aí. O que Jesus Cristo disse. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Você quer perdão de Deus? Você quer comunhão com Deus? Não há espaço para quem anda com Deus, que é a luz, ter uma pontinha de treva no seu coração por causa de ressentimento, por causa de não liberar perdão. Ah, pastor, o senhor fala como que lhe perdoar é fácil. Não, é difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo perdoar. Só que Deus é luz. Deus é luz. Deus não é lâmpada. Deus é luz. E como luz, Ele gera em mim e você uma força motora, uma força motriz, para fazer com que a máquina espiritual que somos nós funcione em toda a plenitude. Ele nos capacita a ser aquilo que sozinho não temos condições de ser. Ele nos capacita a fazer aquilo que sozinho não temos condições de fazer. Se eu não perdoo, é porque eu não estou encontrando nele essa força. E há fraqueza em Deus? Claro que não. Claro que não. Se eu tomo a decisão de falar, Senhor, eu não consigo por mim, mas que a tua graça, que o teu poder, que o teu Espírito, irmão, sozinho não dá, mas cheio da luz, cheio de Deus, em comunhão com o Pai, eu sou capacitado a fazer além daquilo que, humanamente falando, eu seria capaz. Se andarmos na luz, temos comunhão com o Pai, temos comunhão uns com os outros e temos perdão de pecados. Agora, o versículo 8 traz para a gente a condição desse perdão de pecado. Verso 8, 9 e 10, vamos juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, 1 de João, tá? Voltamos para 1 de João. Acabou Mateus, voltamos para 1 de João. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Olhou? Posso te falar uma coisa? Vou te fazer um revelamento. Você acabou de contemplar um pecador ou uma pecadora. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas, se confessarmos os nossos pecados, o Deus da graça, o Deus que é a luz, o Deus que é o Pai de Jesus Cristo, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos sarar de toda a injustiça. Por quê? Porque o seu Filho morreu por nós na cruz do Calvário. A igreja do Deus vivo foi chamada para viver na luz, na luz. Na luz que gera nela
a possibilidade dela ser verdadeiramente igreja. A igreja do Deus vivo nessa terra, que tem um papel que vai além de pregar as boas novas do Evangelho. Nós pregamos as boas novas do Evangelho e nós influenciamos diretamente a sociedade. Cada vez que uma alma se rende aos pés de Jesus, é mais um homem ou uma mulher que está deixando as obras das trevas para praticar as obras da luz. Isso torna esse homem e essa mulher um melhor cidadão. Nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para libertar o homem, para trazer benefício para o homem, mas esse poder, esse benefício para o homem, gera na sociedade também um efeito maravilhoso. Porque o Evangelho faz com que aquele que não sabia ser pai, aprenda a ser um verdadeiro pai. A mulher aprenda a ser uma verdadeira mãe, o marido a ser um verdadeiro marido, a mulher uma verdadeira esposa, o filho um verdadeiro filho, o pai um verdadeiro pai, enfim, o profissional, seja de que área for, um excelente profissional. Por quê? Porque tudo aquilo que fazemos, em primeiro lugar, fazemos para Deus. Precisamos ser moldados, precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos melhorar aqui e ali, mas a graça de Deus nos impulsiona a melhorar aqui e ali. Por isso, meus amados, para a semana que vem, leia aí o capítulo 2. Nós não sabemos até que versículo iremos, mas nós iremos então, durante esse período aí, que não sei quando é que acaba, né? Nós vamos estudar e vamos verificar versículo por versículo a primeira carta de João. João está dizendo, Deus é luz. Igreja de Senador Camará, Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Quem anda com ele, não apenas fala da verdade, mas pratica a verdade, anda na verdade. E praticando a verdade, andando na verdade, temos comunhão com ele e comunhão uns com os outros. E por isso, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe, amados, no nome de Jesus. Basta um barulhinho aí que o pessoal fala, será que é Afeganistão? Será que